cara, traz o seu marido. Porque o que estava impedindo ela de ter aquela fonte era os 5 maridos que ela teve. Os 5 maridos que ela teve estavam impedindo dela ter dentro dela a fonte que jorra para a vida eterna. Aí ela chega e escancara, Senhor, olha, não tenho marido. Aí Jesus, disseste bem. Tipo assim, era isso que eu queria ouvir. Porque a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então Jesus queria ouvir a confissão dela. Quando ela confessou que não era o marido dela, aí sim, a fonte nasceu dentro dela. E a fonte foi tão tremenda que ela saiu dali jorrando água viva para tudo quanto era lado. E a fonte foi tão tremenda que ela começou a dar água para os seus vizinhos, para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas de escola. Ela chegou, olha, eu encontrei alguém que é profeta e me disse tudo acerca do Messias, porque a fonte estava jorrando. E quando a fonte jorra, meu querido, você não quer só para si, você quer transbordar, você quer dar, você quer oferecer, você quer que todo mundo beba. Jesus, o mestre por excelência. Aleluia. Quem aceita isso como verdade, dê uma salva de palmas ao Senhor. Mas tem algumas coisas que Jesus ensinou e que hoje quase não se prega mais, ou se prega muito pouco. Eu ensino que talvez por causa do evangelho do ter, mais do ser, acabou anulando algumas pregações que Jesus fazia. O evangelho do ter, do querer, do possuir, do consumir, do desejar, anulou algumas pregações de Jesus que hoje em dia muito pouco se fala. Por que a ênfase no ter anulou a pregação do ser? Jesus ensinou como nós devemos nos relacionar com as pessoas, sejam elas amigas ou inimigas. Quando nós estudamos todas as passagens de Jesus, de tudo que ele ensinou, Jesus ensinou 2 coisas: o relacionamento para com Deus e o relacionamento para com o próximo. Vai lá e vê. Todas as mensagens de Jesus, elas tinham por base o relacionamento com o próximo e o relacionamento com Deus. Certa feita, um fariseu chegou e falou assim: Senhor, qual é o maior mandamento? E aí Jesus chegou e falou assim: amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí alguns até pensavam que Jesus estava anulando os 10 mandamentos. Não. Se você for ver lá os 10 mandamentos, os 10 mandamentos se dividem em 2 mesmo. Porque ele começa lá: não terás outros deuses diante de mim. Está falando o quê? Do seu relacionamento para com Deus. Não farás imagem de escultura. Está falando de quê? Do seu relacionamento com Deus. São 6 mandamentos acerca de Deus e 4 acerca do próximo. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Ou seja, Jesus estava falando que se você quiser agradar a Deus, você tem que fazer 2 coisas: amar ao próximo como a ti mesmo, e a Deus com todas as suas forças, com todo o teu entendimento. Quem acredita nisso, dê uma glória a Deus. Glória a Deus. Agora olha só. Lembra do Sermão do Monte? Que sermão lindo!
Eu escrevo no meu livro e eu falo acerca de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um homem que conseguiu. Mahatma Gandhi foi um homem que conseguiu libertar a Índia, pregando o amor e a não violência. E sabe por que ele fez isso? Porque um dia ele ficou impressionado com o Sermão do Monte. Quando ele leu o Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 5, ele viu assim, opa, isso aqui que eu tenho que fazer. É dessa forma que eu tenho que agir. Porque lá no Sermão do Monte, ali está o ensino que Jesus quer que todos nós pratiquemos. Mais uma vez, Jesus ensinou o relacionamento para com o próximo e o nosso relacionamento para com Deus. Aí ele chega ali e fala coisas assim, muito fortes, que talvez você pense assim, será que alguém consegue viver assim? Ah, consegue. Porque Deus nunca ensina nada que alguém não possa fazer. Deus não é maluco. Deus não é doido. Ele ensina lá e ele diz claramente, para que você não se ire contra o seu irmão. Ele fala ali, olha, não chame o teu irmão de maluco, de tolo, porque isso pode fazer ser réu do fogo do inferno. Ele começa a traçar ali uma série de relacionamentos. Não adulterarás, não dirás falso testemunho. Quando você jejuar, ele está falando do relacionamento para com Deus, você e Deus. Não sejais como os hipócritas, que vai lá no meio da praça e começa a orar para que as pessoas os vejam e com isso eles recebam a recompensa que é os aplausos. E no capítulo que a gente leu, em Lucas capítulo 6, versículo 21, aqui também está as duas bases do ensino de Jesus, que é o relacionamento nosso para com o próximo e o relacionamento nosso para com Deus. Olha só como ele começa no versículo 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Mas eu vou oferecer a minha face? Jesus não está falando disso. Jesus está falando para você não pagar com a mesma moeda. Jesus está falando para você não revidar. Jesus está falando para você não querer com a mesma medida o que ele quer para você. Aí ele continua. Oh, aleluia. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Ele não está falando que você não possa cobrar. Ele está falando para você não colocar uma faca no pescoço daquele que está te cobrando. Você está entendendo? E se alguém te deve, e você trabalha com isso, e se sustenta disso, você tem que cobrar. Mas você não vai colocar uma faca no pescoço dele. É que a Bíblia diz lá em Salmo, diz assim, quem é limpo de mãos? Quem é puro de coração? Aquele que não entrega sua alma à vaidade, nem jura pecamosamente, que não aceita a peita contra o seu próprio irmão, e que, se preciso for, fica no prejuízo, mas não vai oprimir o seu irmão. Aí continuando, como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? E que mérito terão se fizerem o bem àquele que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolver? Porque algum desempregado vai pedir.
Alguém que está necessitado vai me implorar. E se você for como os pecadores, você só vai emprestar se ele tiver para te devolver. Mas Jesus está falando o seguinte: não, empresta até aqueles que não têm condições de te devolver. Amem, porém, os seus inimigos. Façam isso, o bem, e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo. Meu querido, isso é muito forte. Porque lá em João diz que Jesus veio para o que era os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí tem gente que fala assim: opa, tá ótimo, eu recebi Jesus, me arrependi dos meus pecados, sou filho dele. Mas esse texto aqui diz que Jesus só vai te considerar filho de Deus se você fizer tudo isso que está aqui dentro. Em outras palavras, se você não amar o seu inimigo, se você não desejar o bem a quem te persegue, você não tem como ser considerado filho dele. Grande vai ser o seu galardão, e vocês serão filhos do Altíssimo. Você só vai ser reconhecido como filho de Deus se você conseguir não pagar com a mesma moeda todo mal que alguém te paga. Muitas das vezes você tem que pagar com a mesma moeda o seu marido. Muitas vezes você trata o seu marido como se fosse o seu pior inimigo. Não pague com a mesma moeda. Talvez você queira pagar com a mesma moeda a sua esposa. E você considera a sua esposa com a conduta que você age com relação a ela como se fosse seu inimigo. A Bíblia diz que se é o seu inimigo, você tem que fazê-lo bem. Imagine aquela que dorme contigo, que levanta contigo, que faz a sua comida, que te dá de comer, que te atura. Esse é o ensinamento de Jesus. Aí ele diz: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Aí vem um dos versículos mais conhecidos e mais lidos na atualidade. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Todo mundo conhece esse versículo. Eu estou encerrando. E esse versículo hoje em dia é muito pregado. Talvez seja um dos textos, um dos versículos mais pregados hoje em dia. Tem um dia desse que eu coloquei no Face assim: se você ler esse versículo, um galardão também. Glória a Deus. Talvez quando você lê esse versículo, ou quando você ouve esse versículo, você deve pensar numa conta gorda cheia de dinheiro, numa casa própria com todos os móveis dentro. Afinal de contas, boa medida, sacudida, calcada, os deitarão em vossa regaça. Talvez você vai pensar numa série de coisas de bens materiais. Mas quando você lê todo o contexto do filme, não está falando nada disso. Nada disso do que você pensou está falando. Ali está falando que o próximo e Deus vai derramar sobre você 2, 3, 4, 5 vezes mais o bem que você fez ao teu próximo. Tudo aquilo de bom que você fez ao próximo, Deus vai te dar com medida calcada, sacudida, transbordando.
É disso que o texto está falando. Mas de tanto pegar esse versículo e contextualizá-lo numa outra coisa, perverteram o sentido. E mataram o Evangelho da cruz de Cristo. Porque esse texto todo está falando da negação da carne. Porque não é fácil dar outra face daquele bate. Não é fácil dizer assim, olha, eu te amo, mesmo você me tirando. Não é fácil. Mas quando você faz isso, há a mortificação da sua carne. E a Bíblia diz que você é considerado filho de Deus, filho do Altíssimo. Quem acredita nisso, aplauda o Senhor. Eu coloquei uma coisa no meu coração e eu vou fazer. Ainda que o número de pessoas que eu consiga influenciar seja pouco, mas todos aqueles textos que trazem a interpretação verdadeira do que Jesus quis falar, do que os apóstolos quiseram ensinar, todos os textos que foram deturpados, que depender de mim, eu vou trazer a realidade. Você pode contextualizá-lo? Pode. Deus pode te dar um emprego, uma casa, um carro. Deus pode te transportar financeiramente? Pode. Mas a partir do momento que o homem perverte um versículo bíblico, descontextualizando aquilo que Jesus quer falar, a Bíblia diz, ou melhor, os teólogos falam, que texto sem pretexto, que texto sem contexto é pretexto para eles. E aí com isso, sabe o que acontece? Eu já estou terminando. Você não acha que é tão bênção assim amar a quem nos odeia? Olha que bênção é. Jesus te dá boa medida, sacudida, recalcada, tranquila, porque você fez o bem ao próximo. Quando você contextualiza, quando você coloca o texto dentro do texto, você entende que Jesus abençoa de acordo com aquilo que você aprendeu dele, que é amar o próximo como a ti mesmo, e a Jesus sobre todas as coisas. Vamos ficar em pé e dar uma pausa, Senhor.